Olá, seja bem-vindo a este canal Teologia e Graça na Veia. Eu sou o pastor Edinho, seu amigo. Eu quero falar um tema neste vídeo, nesta mensagem para você: política na Bíblia. Tem política na Bíblia? Ou se tem? Primeira coisa, para você interpretar a Bíblia Sagrada, a graça da hermenêutica, não é? É interessante explicar para você que se você ficar só na Bíblia como de costume habitual, você vai ver muitas coisas erradas, você vai ter opiniões talvez contraditórias. Mas é importante você analisar situações e pesquisas de disciplinas que vai te trazer muito entendimento. Geopolítica, política, sociologia, psicologia, são assuntos que vai trazer muita luz para o seu conhecimento. Você vai entender a Bíblia de uma forma extraordinária. Por exemplo, eu fiz um vídeo recentemente sobre aquela situação que chega uma hora que Davi se finge de louco, ele se faz de doido, né? Ele faz com que saia uma saliva no canto da sua barba para se fingir de louco, ele torce os braços, ele fica se batendo nos cantos do batente da porta, naquele episódio, quando ele vai buscar refúgio para um rei filisteu chamado Aquis, né? E perceberam para ele, aí trouxeram ele na presença do rei, e o rei falou assim: vocês me trazem um louco? Vocês me trazem um louco? Tem um monte de louco por aí, vocês me trazem um louco? E aí Davi se escapou da sua vida, né? Porque antes eles tinham falado, né, para ele, né? Falaram: mas peraí, isso aí não é o rei hebreu? Não é o rei da terra? Não é esse daí que cantam lá? Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares? Né? Esse daí não é o rei da terra? Olha só, então Davi ele teve que se fingir de louco, né? E aí quando chegou lá, falou: não, manda embora esse cara aí, esse cara não é Davi não, esse cara tá louco. Sabe o que é isso? Um pouco de esperteza e tudo, mas tem um pouquinho de psicologia. É lógico, tem um conteúdo de psicologia. Então, para você que gosta de ler a Bíblia, você que gosta de estudar, é importante você buscar outras disciplinas para você entender. É maravilhoso isso, sabe? É tremendo. Por que os filisteus queriam tanto possuir Israel? Por que queria tanto Israel? Estão lá na faixa de Gaza até hoje, que é uma parte da costa marítima do Mar Mediterrâneo. Por quê? Você precisa estudar geopolítica, né? Geografia, é maravilhoso. Estudar história, né? É extraordinário. Por que eu falei desse tema nesse vídeo para compartilhar com você hoje? Nós vamos dar uma cutucadinha aqui em muitos pensadores, mas a graça da teologia está exatamente nisso daí, né? São opiniões. Política na Bíblia. Eu vou usar um texto, eu vou te provar. Primeira coisa, quando nós falamos aqui no início também que é necessário estudar, primeira coisa, vou falar de política. Para falar de política, você precisa entender, estudar um pouco do que é política. Você vai entender muitos textos bíblicos. Olha, isso aqui é maravilhoso. Vou repetir isso aqui, hein? Para você entender muitas passagens, para você entender, por exemplo, para você entender o futuro da igreja, o arrebatamento da igreja, o período da grande tribulação, há uma divergências teológicas de opiniões que a igreja fica para a grande tribulação ou ela sobe antes da grande tribulação, que é a opinião teológica dos pré-tribulacionistas, que é a maior parte concorda com isso, que inclusive eu sou um pré-tribulacionista. Mas tem uma classe, tem uma opinião diferente do pós, que acha que a igreja passará pela grande tribulação. Aí tem um acerto, né, aquela coisa da falsa paz, do falso Cristo, né, do anticristo, do falso líder, do período de paz, depois o período da falsa paz, né? Tudo isso é política, gente. Precisa entender um pouco de política, senão você não consegue interpretar nem o livro de Daniel e nem entender Mateus 24 e muito menos o livro todinho de Apocalipse. Precisa entender um pouquinho de política, entender qual é a dinâmica da política, qual o propósito da política. A política é a arte e ciência de governar, de liderar, né? É a arte e ciência de administração, de direção, de governo, né? E de administrativo também. Então, é isso aí. Política é a arte de governar, né? Só que a política ela não tem sentido se não tiver a sociedade, porque a política ela lidera o recurso do Estado, a sua riqueza, né? O que produz, né? Ela administra o social, né? Isso é chamado de políticas públicas, política social, né? Então, precisa primeiro entender
política, né? E a força da política é a sociedade, né? E a riqueza que ela produz, né? Então o que ela produz volta para ela, e por isso precisa de um líder, por isso precisa de política, não é? Então reflete. E nós como igreja, cristãos, a gente precisa entender isso, porque a igreja, ela não é independente, né? A igreja é o corpo místico, é o corpo espiritual, é a nossa fé, não é? A igreja é sociedade, gente. Nós somos sociedade. Nós somos o que reflete na política, na sociedade, sendo igreja ou não, a gente está todo mundo junto, dentro do mesmo pacote, né? Então precisa ter entendimento para isso. Mas, pastor, me volta o texto lá, Juízes capítulo 6. Aliás, sobre política, a Bíblia todinha você consegue achar política nela, principalmente no período dos reis, no período da monarquia, no período da teocrático, que é o período dos juízes, depois o período da monarquia, o período dos cativeiros, período interbíblico, no período do ministério de Jesus, sobre domínio e liderança política e social dos romanos. Existia o povo judeu, tinha rei, tinha sua lei, mas estava sob o domínio dos romanos, né? Isso é profecia que se cumpriu lá em Daniel capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, né? Sobre Nabucodonosor, daquilo que ele programou, são estágios, né? Que ia se cumprir, é profético, e se cumpriu, né? Na época de Jesus, sobre domínio, governância e política dos romanos. Então, precisa entender por isso, é preciso entender o propósito. Então, política é a arte de governar e a arte de administrar, de liderar, de coordenar o Estado. Então, e a força, a máxima da política é a sociedade, né? É a civilização. Pois bem, então voltando, Juízes capítulo 6, o versículo 6, a Bíblia vai dizer assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas e clamaram ao Senhor. Então, Israel empobreceu, e depois eu vou falar isso em outro vídeo. Então, Israel empobreceu por causa dos midianitas, né? A Bíblia diz que empobreceu muito. E se empobreceu muito devido à opressão dos midianitas, ele teve uma época que muitos hebreus venderam as suas propriedades, né? E foram buscar refúgio, fizeram adaptações em cavernas, né? Para se refugiar da opressão dos midianitas. Por quê? Porque o que eles plantavam, os midianitas saqueavam, né? Saqueavam as ovelhas, o gado, o que eles plantavam, produziam riquezas, os midianitas vinham e saqueavam. E isso refletiu o que para a sociedade? Refletiu o que para os hebreus? Eles empobreceram. Você já viu aquela frase que o povo paga o boleto? Quando não tem. E naquela época não tinha rei em Israel, não é? Era um período que era governado por juízes, né? Mas aquela coisa do Deus liderar o povo, e o povo não entendeu isso. O povo entendia que tinha que ter um líder, que tinha que ter um rei. Tanto é que no final de Juízes, e o último juiz que teve em Israel, que foi Samuel, clamou a Deus e reclamou para Samuel que eles queriam um rei, copiar outras nações também, que tinha rei, que tinha líder. Ou seja, a sociedade precisa de bons líderes, a sociedade precisa de bons governos, de bons políticos, não é verdade? Até o segmento religioso, a igreja, precisa de bons líderes, bons administradores, né? E nós como sociedade, e também como igreja, mas nós somos sociedade. Antes de ser igreja, o cristão precisa entender o seguinte: antes de ser igreja, ele é sociedade. Sociedade precisa de bons líderes e bons políticos. E independente do seu credo religioso, às vezes o importa é que seja bom político, e nem sempre na Bíblia Sagrada um bom líder, um bom rei, um bom administrador, um bom juiz era crente, não é? Como nós achamos que tem que ser. Não, não é assim. Deus usou pessoas que não eram crente assíduo, declarado, oficializado como Yahvé, seguidor, não é, atuante, protestante ou conservador. Não tinha isso, né? Vários textos bíblicos que Deus mostra de quem escolheu, mas a bênção dele estava sobre ele. Falou assim: governa bem, faz o meu querer, cumpre os meus estatutos que eu vou te abençoar. Jeroboão foi nesse caso, quando morreu Salomão, Deus falou para ele: vai, eu vou dividir Israel e você vai governar a nação, você vai governar as 10 tribos de Israel, eu vou te dar poder, anda no meu caminho, nos meus estatutos, que eu vou
eu vou te abençoar e você vai governar a nação de Israel. O cara nem crente era, não era crente. Ciro, Deus usou Ciro, um rei persa, no período dos Medo-Persas, depois do Império Babilônico, para permitir que Israel, que Jerusalém, o povo voltasse para a cidade, para reconstruir sua cidade, o templo, reconstruir a vida deles, política também. Então, nem cristão era, nem crente, nem devoto de Deus ele era. Falei cristão, mas não existia o Cristo ainda, mas que é o Antigo Testamento que eu estou falando nesse caso, né? Mas nem adorador ele era, nem declarado seguidor de Deus, né? Não tinha, mas trazendo para os dias de hoje, nem crente o cara era, mas Deus usou, política, né? E nem sempre nós, como igreja, precisamos entender o seguinte, não é que eu preciso de alguém que seja crente para estar lá, pulando com uma perna só lá no plenário. Não é isso, na cadeira mais poderosa da nação. Não é isso, a cadeira mais poderosa do estado, do município. Não é isso, precisa de pessoas que governem bem para a sociedade. Isso vai refletir para a igreja, isso vai refletir para nós como cristãos, porque somos sociedade, gente. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte, naquela época, em especial capítulo 6, por causa dessa opressão, o povo pagava tributo, era pesado, o povo não comia, produzia, a agricultura sofreu, a pecuária sofreu, o social sofreu, a estima sofreu, o espiritual sofreu por causa de política. O povo não tinha um líder, um interventor, um mediador. Tanto é que clamavam a Deus e Deus levantou alguém que fosse líder para eles, alguém que defendesse a causa, alguém que defendesse a causa social, alguém que defendesse a causa espiritual. É isso que precisa, né? É isso que o povo precisava. Alguém que lutasse por eles, alguém que representasse o povo. O político é aquele que representa o povo, não é? Nos poderes, na verdade. E o político que representa, precisa de alguém que representa ele lá. E o político precisa representar a sociedade que lhe deu o voto de confiança. Nesse caso, o povo orava e era Deus que colocava. Então o povo precisava de alguém que fosse o seu líder político, que fosse o seu líder social, que fosse o seu líder espiritual. É isso que o povo precisava em Juízes capítulo 6. Eu estou falando aqui um pouquinho de política, de razão e de entendimento na Bíblia Sagrada. Então você observa que o povo empobreceu. Está no texto, está aqui, ó, Juízes capítulo 6. O povo destruiu frutos da terra. Então, a agricultura, a pecuária, os animais, não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos e grande multidão que não se podia contar. Nem a eles, nem os seus camelos entravam na terra para o destruir. Assim Israel empobreceu. Ou seja, política social. O povo pagou o pato, o povo pagou um boleto, clamou a Deus para Deus levantar alguém que defendesse a causa social, que fosse um líder espiritual, que fosse um intermediador entre eles. Então o povo não entendia que Deus era tudo isso, mas o povo não entendeu, o povo queria alguém que governasse sobre ele, que alguém que liderasse sobre ele. Então o que o povo precisa é de alguém que saiba administrar. Agora, se não tiver, e quando tem, não sabe governar, o povo sofre. Quando não sabe fazer política de forma correta, não sabe administrar, não sabe gerenciar, não sabe governar, não sabe coordenar, aí o povo paga o pato mesmo. Isso, um pouquinho de política e Bíblia dentro da própria Bíblia. A Bíblia explica ela sozinha. E outra, uma coisa é o político se tornar cristão, mas uma outra é o cristão se tornar político. Precisa? É necessário? É necessário. Precisa de representante. Precisa de alguém que representa, alguém que defende. Afinal, somos igreja, mas somos primeiro sociedade. Somos gente e precisamos ser tratados como gente. Somos sociedade e precisamos ser tratados como sociedade. Precisamos separar as coisas. Tá certo? Eu não posso anular coisas e eu não posso deixar de aplaudir aquilo que depende, se foi o cristão, se defende a minha fé ou não, mas se fez o bem para a sociedade,
fez o bem para mim. Afinal, sou igreja, mas sou sociedade. Até o próximo vídeo.